Então, o meu contato com a capoeira se deu quando eu ainda era bem criança, né? Assim, eu tenho uma lembrança bem remota de um dia que eu fui na Quinta da Boa Vista, levado por meus pais para brincar, né? No Jardim Zoológico, brincar na Quinta da Boa Vista, né? Isso era muito comum. E eu me lembro que havia uma roda de capoeira. E era uma roda dura. E assim, eu tenho lembranças, né, dessa roda. E ali eu acho que eu fui seduzido por essa prática, né? Acho que talvez por conta de também, né? Acho que como todos os meninos daquela época, né, que tinha contato com TV, cinema, e curtia, né, aqueles filmes de artes marciais, né, do Bruce Lee. Então eu acho a capoeira, né, eu acho que ver ali aquela roda de capoeira, aquilo me seduziu, né, como arte marcial. Mas ao mesmo tempo também o caráter da música também me seduziu também, né? Porque eu também sempre acredito, né, que por sempre também ter gostado muito de música, né, ter aprendido alguns instrumentos aí ao longo da minha vida. Então eu acredito que a capoeira conseguiu reunir, né, essas duas questões, né, da arte marcial e a música. É, mas eu era muito criança, né, e não sabia, né, não tinha onde aprender capoeira, né? Mas aí, poucos anos depois, eu ainda criança também, tenho, né, um primo um pouco mais velho que eu, que começou a aprender capoeira. Então ele ia aprendendo lá com o mestre de capoeira, né? A gente morava um pouco longe, mas nas férias a gente estava sempre junto, né? Eu passava muitos dias das minhas férias na casa dele, junto com ele, meus tios. E esse meu primo me ensinava algumas coisas, né? Eu era alguns anos mais novo que ele, mas ele ia treinando lá com os amigos dele, alguns movimentos, e eu aprendi algumas coisas, né? Uma queixada, uma ciranda, um aú, né? E já achava que eu era um capoeirista, né? Que eu estava aprendendo, né? Então assim, então acho que desde muito novo eu tenho esse contato com a capoeira, né? Mas só na minha adolescência, já pelos meus 14 anos, assim, que realmente eu descobri um mestre de capoeira que era próximo de onde eu morava, né? Nessa época eu morava no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro. E havia no Caxambi um mestre de capoeira. Um dia eu passei e vi um cartaz, né? Mestre Celso, capoeira autêntica. E aí eu, já com 14 anos, né? Com um pouco mais de liberdade, né? Consegui convencer minha mãe a deixar eu treinar capoeira, né? E E a princípio acho que não era muito do gosto dela, mas ela acabou depois de conhecer o mestre Celso, depois que viu o trabalho dele, né, a forma como ele ensinava capoeira, a pressão também que ele fazia pra gente estudar, né, trabalhar. E então ela passou inclusive, né, assim, a me incentivar, né, na medida do possível, né. Então esse foi o meu primeiro contato com a capoeira, né. Treinei um tempo com o mestre Celso e depois parei alguns anos e depois quando eu comecei a graduação, né, um pouco antes de começar a graduação em História, eu já comecei a retomar, né, uns treinos de capoeira com ele. Eu procurei de volta, né, e comecei a treinar isso já por volta de talvez meus 19 anos, né. E com o mestre Celso fiquei alguns anos, né, treinando, até que um dia depois eu conheci a capoeira Angola e resolvi treinar capoeira Angola. Acabei treinando com o mestre Mano, depois com o Brinco, e acabei conhecendo o mestre Neco Pelourinho, que é com o mestre com o qual eu aprendo capoeira até hoje, né? Claro que aprendo com muitos outros mestres, mas né, quem eu chamo de meu mestre atualmente é o mestre Neco Pelourinho. Mas eu tomei a capoeira como objeto de estudo na época ainda da graduação em História, né? Na época treinando capoeira, né? E muito empolgado com aquilo, né? Comecei a ler, né? A buscar informações, né? Na época a internet vai começando a ter algumas coisas, né, disponíveis na internet, alguns PDFs, algumas coisas assim disponíveis. E comecei a buscar esse material e ler e, e aprender, né, assim, mais sobre a história da capoeira. Na época eu treinava capoeira, eu treinava com o mestre Celso, e o mestre Celso me falava muita coisa, né? O mestre Celso tem uma idade avançada, muito conhecimento de capoeira, da história do Rio de Janeiro. É um dos mestres mais antigos do Rio de Janeiro, né? Então, ainda na graduação, eu comecei a fazer um trabalho de história oral com ele, entrevistas mais aprofundadas.
e resolvi tomar a capoeira como um objeto de estudo e escrever sobre ela, né, para monografia, né, para o trabalho de final de curso. E assim eu fiz. O que é a capoeira? A capoeira, para mim, ela é uma prática, né, que envolve muitos elementos. Ela tem elementos de arte marcial, ela tem elementos de música, ela tem elementos de espiritualidade, mas ela é fundamentalmente uma prática que envolve uma relação com uma ancestralidade. O capoeirista ele é um elo numa corrente. Então, quando ele está dentro da prática ritualística, e aí a gente pode considerar tanto a roda quanto o momento de ensino, de aprendizagem, né, da capoeira, o capoeirista ele está se incluindo aí nessa corrente, né? Ou sendo incluído, talvez, né? Seja mais preciso, nessa corrente. Então, a, praticar a capoeira, ela tem esse quê da vadiação que é difícil a gente colocar nos nossos termos do dia a dia, né? Então, é difícil conceituar o que é a capoeira, mas ao mesmo tempo é muito fácil de você identificar o que é capoeira, né? Você olha para uma roda e você sabe que aquilo é capoeira, né? Você olha para um mestre ensinando capoeira e você sabe que aquilo é capoeira. E isso é devido à nossa dificuldade mesmo do nosso vocabulário, que eu acho que a gente não tem uma definição, uma palavra que diga o que é capoeira para além dela. Capoeira é capoeira, né? O meu primeiro mestre, o Celso, ele sempre dizia isso. Capoeira é capoeira. Comecei a estudar, né, o processo de patrimonialização e salvaguarda da capoeira quando eu retomei uma graduação em Ciências Sociais, né, que eu tinha começado essa graduação ainda enquanto eu fazia uma graduação em História, depois eu tranquei essa graduação em Ciências Sociais e terminei o curso de História, fiz um mestrado trabalhando com outros temas, trabalhando com outras discussões que não essa temática da capoeira. É, Mas quando eu voltei para a graduação, né, em Ciências Sociais, quando eu quis voltar para terminar e tal, isso, quando eu já estava já finalizando, isso já era em 2008. Então o processo de, né, a patrimonialização da capoeira tinha acabado de acontecer, né, do registro da capoeira como patrimônio. É, então eu tomei, né, e com muita vontade também de retomar esses estudos, né, da área desse campo, né, não só da capoeira, mas da memória afro-brasileira, que sempre foi algo que me chamou muito, né, também. Eu gostava muito de estudar e ler, né, sobre samba, sobre candomblé, umbanda, a cultura popular também, de uma maneira geral, né, ligada a essas tradições da memória afro-brasileira. Isso sempre me chamou muito a atenção. Então, quando voltei, né, para essa graduação, precisava escolher um objeto, né, para preparar também uma monografia de final de curso. Isso foi na UERJ. Eu resolvi estudar, né, o registro da capoeira que estava quentinho, né, tinha acabado de acontecer. Então eu entrevistei os dois é, coordenadores do processo de inventário da capoeira. E a minha pergunta principal era o seguinte: o que capoeira estava sendo registrada, né? Qual era como se definia a capoeira? Porque justamente como eu sempre tive certa desconfiança com definições sobre a capoeira, então eu desconfiei da definição que estava sendo dada no registro, né, da capoeira. E aí eu fui entender, né, fui conversar com os dois coordenadores, fiz entrevistas com eles e tentei entender também, coisa que na época eu ainda não tinha muito estudo aprofundado, né, de como que se dá, como que acontece, né, o registro de um bem como patrimônio cultural imaterial. E entender esse processo é muito interessante, porque a gente consegue também compreender como que depois vai desenrolar o processo de salvaguarda e a relação dos detentores com essa política, né? E uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção desse processo é que a capoeira foi reconhecida como se fosse por dois caminhos, né? O que na época, conversando com os coordenadores, eles me passaram, é que realmente como era muito difícil, como a capoeira é uma prática muito múltipla, então era difícil definir, né, em qual livro registrar. Então se optou por dois caminhos, né? Reconhecer a roda de capoeira como um lugar, né, onde ela se dá, e o ofício do mestre de capoeira, né? E eu entendo que foi uma decisão muito acertada desse processo, né? Já em 2012, né, quando eu entrei para o doutorado em sociologia,
Eu quis dar continuidade à pesquisa sobre capoeira, mas tentando entender como que os capoeiristas, né, estavam participando do processo de salvaguarda, que na época estava, né, em andamento, né. É, então eu tentei chamar, né, para conversa, né, esses mestres de capoeira, que na época aqui no Rio estavam participando mais ativamente, né, da criação do Conselho de Mestres, mas ao mesmo tempo com a seguinte pergunta, né, é, qual é a capacidade, né, que os capoeiristas estão tendo na tomada de decisão da política que vai ser implementada, ou da política que está sendo implementada, né? Isso era uma pergunta para mim, mas e o que eu queria responder com essa pergunta, né? Eu estava trazendo para o debate, especialmente a chave da cidadania, né, para tentar entender em que medida essa cidadania, uma cidadania via a prática, né, o direito à memória, estava sendo posta em prática com a salvaguarda da capoeira. Essa era a minha principal pergunta. O que eu pude perceber é que há uma dificuldade, né, em relação com a prática da capoeira. E eu acho que isso se dá por alguns fatores, né, por muitos fatores, né. Mas que eu acho que a gente pode trazer alguns para uma conversa muito rápida, que eu acredito em dois fatores para a gente tentar ter uma conversa muito rápida, né. A primeira é compreender a complexidade do campo da capoeira, né. Existem muitas capoeiras dentro do que a gente considera que é a capoeira, né. E capoeiras com visões muito distintas, né. Então, dar conta dessa complexidade é uma tarefa realmente difícil para quem está implementando a política pública. É importante, então, e aí eu vou para o meu segundo ponto, é importante que quem está implementando essas políticas, né, ou seja, os técnicos e os gestores, chamem os capoeiristas para falar, né, e para não, mas mais do que falar, né, tomar a decisão sobre o que vai ser feito, e respeitando, considerando toda essa complexidade da capoeira, essa diversidade de visões próprias do que é a capoeira. Eu acho que isso é muito rico para estudar. Eu acho que nisso a capoeira tem uma grande lição a ensinar, né, assim, aos gestores e técnicos da área do patrimônio cultural. Eu acho que aí o diálogo fica muito bacana, né, de se fazer, né? E quem estuda então também as políticas de patrimônio, as ações no campo da memória coletiva, a capoeira é um objeto riquíssimo para se estudar, né? Dada toda essa complexidade do campo, né? E compreendendo também que o capoeirista ele sempre esteve lutando por participação, né? E por aceitação, né? E respeito. Então a capoeira é um objeto muito rico para se estudar.